Nesse resumo, vamos lembrar ou conhecer pela primeira vez, ou buscar entender essa série que é a primeira produção alemã da Netflix e que nos mostra 3 linhas do tempo ao mesmo tempo e nos deixa com mais perguntas do que respostas. Para começar, acredito que seja de extrema importância sabermos quem é quem em meio aos personagens. Vamos começar pela família Kahnwald. Jonas Kahnwald, nosso personagem principal. Ele se torna um viajante no tempo e sua jornada faz ele compreender basicamente todas as consequências de cada atitude de todos os habitantes de Winden. Ele é filho de Hannah com Mikkel, que vem a se chamar Michael Kahnwald. Mikkel Nielsen é o filho mais novo de Ulrich com Catarina. Tem mais 2 irmãos, Magnus e Marta. Ao desaparecer em 2019, vai parar em 1986, aonde é adotado por Inês Kahnwald e passa a se chamar Michael Kahnwald. Ulrich Nielsen é filho de Jana com Tronte Nielsen. Teve um irmão chamado Mads, que sumiu em 1986. Em 2019, é policial e pai de Magnus, Marta e Mikkel. Família Doppler. Helge Doppler, filho de Greta com Bernd Doppler. Bernd é o fundador da usina nuclear de Winden. E Helge é pai de Peter Doppler. Peter Doppler, por sua vez, é casado com Charlotte e pai de Franziska e Elisabeth. Muitos suspeitam que Peter não seja o filho legítimo de Helge, mas nada está claro até o momento. Charlotte Doppler trabalha com Ulrich na polícia e lidera as investigações dos sumiços das crianças de Winden. Egon Tidman, pai de Claudia, nunca entendeu claramente tudo o que acontece na cidade e se torna obcecado por Ulrich desde seu aparecimento em 1953. Claudia Tidman, filha de Doris e Egon Tidman, quando criança tem uma cachorra chamada Gretchen, que some em 1986 e ela reencontra em 2019. Ela se torna presidente da usina nuclear e mãe de Regina Tidman. Boris ou Alexander Tidman. Ele surgiu em 1986 com um ferimento e armado, como um fugitivo. E quando conhece a Regina, ele acaba ajudando ela contra um bully e ela ajuda ele a assumir uma nova identidade, agora como Alexander Tidman. Juntos são pais de Bartosz. Noah. Na primeira temporada não temos muita informação sobre ele, apenas que é um viajante do tempo e está lutando pelo controle da viagem no tempo. A série parte da premissa que uma fenda temporal foi aberta por uma explosão nuclear na usina na cidade de Winden, claramente inspirado nos eventos de Chernobyl, e que 2 grupos também conseguem reproduzir esse efeito dessa fenda através de seus aparatos e tecnologia. Ao que tudo indica, eles estão numa guerra pelo domínio da viagem no tempo. Ok, vamos aos eventos em ordem, entre aspas, cronológica, porque tudo acontece ao mesmo tempo por aqui. O dia é 10 de novembro de 1953. Helge, criança, entra num bunker onde na parede tem 2 datas escritas. 5 de novembro de 53 e 9 de novembro de 53. Essas datas são alguns dias antes de quando ele está dentro do bunker. São os dias em que cada um dos corpos das crianças apareceram no bunker. Noah e Helge adulto estão em 1953 e aparecem limpando o bunker e levando os corpos para a obra da usina. No canteiro de obra da construção da usina nuclear na cidade de Winden, os 2 corpos das crianças são encontrados. Nós já sabemos que são Eric Obendorf e Yasin Fries, e que essas crianças são de 2019. As crianças têm os olhos e ouvidos queimados, os 2 têm um cordão no pescoço com moeda de 1986 e usam roupas estranhas, fabricadas na China, e um dos meninos, o Eric, tem uma tatuagem de um unicórnio vomitando arco-íris. Tudo isso é muito estranho para 1953. Ulrich Nielsen, adulto, de 2019, aparece em 1953 quando passa pela fenda da caverna. Ele então vai na relojaria de H.G. Tannhaus e dá para ele o livro que o próprio Tannhaus ainda vai escrever, Uma Jornada através do Tempo. Mas ele não se reconhece no livro. Ulrich fica sabendo das crianças que aparecem mortas e vai até a polícia achando que um deles pode ser seu filho Mikkel, desaparecido de 2019. Tannhaus encontra um objeto do futuro, o celular do Ulrich. Anteriormente, Ulrich havia encontrado Agnes Nielsen e Tronte Nielsen, recém-chegados na cidade. São seu pai e a sua avó. Agnes, adulta, conhece a dona da casa que ela vai morar, a Doris Tidman, esposa do policial Egon Tidman. Agnes comenta que é viúva e seu marido era pastor, mas não era um homem de muita fé. Tronte tem algumas feridas no braço que não são explicadas.
Enquanto isso, o Helg, criança de 53, faz com que Gretchen entre na caverna onde tem uma fenda temporal e saia em 1986, aonde encontra Cláudia adulta, fazendo ela ficar confusa e mais propensa a acreditar na viagem no tempo. E fica a dúvida de como a Gretchen, ao chegar em 1986, consegue abrir a porta que fecha a fenda da caverna. Ulrich encontra com Helg criança, carregando uma caixa onde ele mantém pássaros mortos, e presume que Helg se tornará o assassino de crianças. Inclusive que seja o sequestrador de seu filho, e por isso já tenta matar ele com pedradas na cabeça. Leva ele para o bunker e tranca ele lá dentro. Mas Helg não morre e apenas adquire as cicatrizes. Agora, em 11 de novembro de 1953, quando Ulrich está voltando para a caverna com a intenção de voltar para 2019, é abordado por Egon, que nota ele todo ensanguentado e leva ele como principal suspeito pelo assassinato das crianças que apareceram na obra da usina. Na delegacia, tiram fotos de Ulrich e publicam no jornal local. Ulrich explica que estava tentando salvar as crianças e que Helg ainda deve estar vivo, senão tudo já teria mudado. Tannhaus é visitado pela Cláudia do futuro, já senhora, que pede para ele construir uma máquina do tempo. Noah se encontra com a mãe de Helg, a Greta Doppler. Ela comenta que não queria esse filho, que ele é fruto de ódio, foi concebido sem amor. Agora, em 12 de novembro de 1953, a fenda temporal da caverna se abre novamente, e simultaneamente dentro do bunker. Esse bunker fica exatamente em cima da fenda da caverna. Nesse momento é quando Helg criança vê Jonas adolescente do outro lado do portal. Eles se tocam e Helg criança vai parar em 1986 dentro do bunker. Em 1960 a usina é finalizada, e agora em 1986, no verão da Alemanha, que sabemos que ocorre entre junho e setembro, acontece uma explosão na fábrica que de alguma forma cria essa fenda temporal na caverna. Em 9 de outubro de 1986, Mads Nielsen desaparece. Ele é o irmão de Ulrich, que em 86 ainda é adolescente. Eles são filhos de Tronte e Jana Nielsen. Jana comenta que o chocolate preferido de Mads era o Haider. Depois notamos que Helg está comendo um Haider. Esse chocolate foi vendido na Alemanha de 76 a 91 com esse nome, mas a partir daí mudou para Twix. Então, quando Ulrich e Elisabeth encontram essa embalagem com o nome Haider, é uma pista que de alguma forma foi trazida dos anos 80. 4 de novembro de 86. Mads é enviado para 2019 morto com os olhos queimados e todo o ritual dos colares vermelhos com moedas de 86. 5 de novembro de 86. Mikkel Nielsen chega de 2019, ele é filho de Ulrich e está perdido. Ele acaba sendo adotado por Ines Kahnwald. É aí que ele se torna Michael Kahnwald. Claudia Tiedemann, em 1986, é adulta e presidente da usina. E fica claro que ela e Tronte Nielsen têm um caso. Helg, adulto de 1986, também trabalha na usina e parece meio apaixonado por Cláudia e dá de presente para ela o livro de Tannhaus, Uma Jornada através do Tempo. Ela descobre que tem um monte de lixo radioativo escondido na caverna e questiona Bernd sobre isso. Egon Tiedemann, em 1986, continua sendo policial, mas agora velho e alcoólatra. Ele começa a investigar o caso de 33 ovelhas que morreram durante a noite e o dono das ovelhas comenta que há um novo pastor na cidade. Eric Obendorf, que é de 2019, aparece no bunker que está todo caracterizado como de 1986 e não aguenta mais ouvir o clipe que está passando na televisão. A observação é que a letra da música do clipe fala: "Nós caímos no fluxo do tempo e então despertamos de um sonho. Mas em um piscar de olhos, a noite retorna. O futuro começa em algum lugar, em algum momento. Não esperarei muito tempo. Seguimos em rodas de fogo através da noite em direção ao futuro." Logo depois, Eric é morto no processo da máquina do tempo de Noah e enviado para 53. 7 de novembro de 86. Ulrich, adolescente, vai preso acusado de estuprar sua namorada Catarina, denunciado pela Hannah por ciúmes. Tannhaus é visitado pelo Jonas adulto. Conversam sobre o fluxo do tempo e falam que de 33 em 33 anos os ciclos lunares e solares se sincronizam e que 33 também é a idade do anticristo que começou a reinar. Nisso corta a cena para Noah. Jonas quer entender se o fluxo temporal não pode ser alterado e Tannhaus explica que enquanto existirem as fendas temporais, tudo é relacionado e fechado, sendo que o futuro também influencia o passado. Jonas fala que é do futuro e traz a máquina do tempo que já está velha e precisa ser consertada. Tannhaus fica assustado e após Jonas sair, ele busca sua máquina do tempo que está guardada, novinha, do tempo atual, e nota que é a mesma, ou seja, ela funciona. A máquina que ele fez com as instruções da Cláudia idosa, que apareceu para ele em 53 e agora em 86 ele recebe uma versão mais velha e quebrada, do futuro, trazida por Jonas adulto.
Noah visita Mikkel no hospital, que Inês colocou ele lá para maiores cuidados. Ele diz para Mikkel que é reverendo da igreja São Cristóvão, e Mikkel fala que não acredita em Deus, e sim no Big Bang. E Noah fala que Deus tem um plano para cada ser humano. Em 8 de novembro de 86, Hannah conhece Mikkel no passado, e Jonas, adolescente de 2019, aparece em 86 e vai procurar Mikkel no hospital, mas ele é interceptado por um adulto, que ele não sabe ainda, mas é ele mesmo do futuro, e impede que Jonas jovem intervenha explicando que ele é seu pai, e corre sérios riscos de nem chegar a existir caso Mikkel não se envolva com a Hannah. Em outro momento, descobriremos que Jonas adulto tem várias cicatrizes no corpo e bastante conhecimento sobre viagem no tempo. Então, Jonas jovem retorna para 2019. 9 de novembro de 86. Egon está investigando o desaparecimento de Mads e marca com Helge para falar com ele sobre isso, só que apenas para daqui 2 dias. E esse é o dia que Yasin some em 1986 e vai aparecer em 53 com os olhos queimados e tudo mais. 11 de novembro de 1986. Cláudia encontra a cachorrinha dela que tinha sumido em 53. Boris Nivald chega em Vinden com um ferimento e uma arma e conhece Regina Tidman, neta do policial Egon e filha de Cláudia. Ela ajuda ele e ele assume a identidade de Alexander Kohler. O grande mistério aqui é de onde veio Boris, sendo que seu passaporte tem data de emissão em 1983. Boris, agora como Alexander, esconde seus documentos verdadeiros, mas Hannah os encontra. Depois, ele tenta conseguir um emprego com a Cláudia na usina. Helge não aparece para conversar com Egon e vai para a cabana no meio do mato, quando é observado por ele mesmo, o mais velho, que tenta alertar ele mesmo, o mais jovem, que Noah conta mentiras e é perigoso. Mas ele mesmo, mais jovem, não acredita nele mesmo, mais velho, e vai contestar Noah diretamente. Se Deus não existe, por que eles acreditam em uma mentira? E Noah responde que é melhor uma mentira do que a dor. Então conta uma história de quando ele era criança e um homem foi alugar um quarto com sua família e parecia que ele tinha vindo de uma guerra. Esse homem diz que nada é em vão, nem a dor, que é tudo um eterno milagre divino. Helge então pergunta quem é o próximo da lista, e Noah abre seu caderno e fala que é Jonas. Jonas, adolescente, aparece no hospital, decidido a levar Mikkel de volta para 2019, mas é interceptado por Noah e Helge, que trancam ele no bunker. Jonas, adolescente, é visitado no bunker pelo Jonas adulto, que conta para ele mesmo quem ele realmente é e que ele tem que viver tudo isso mesmo para se tornar quem ele é como adulto, e assim acabar com tudo isso destruindo a fenda temporal. Em 12 de novembro de 86, Jonas adulto volta na relojaria de Tannhaus, levando o Césio 137 para ativar a máquina do tempo. Helge idoso bate o carro em Helge adulto para tentar impedi-lo de fazer mais coisas erradas, mas Helge adulto acaba apenas ficando ferido, enquanto Helge idoso acaba morrendo no acidente. Cláudia contrata Alexander para construir uma porta na caverna para esconder o lixo radioativo. Jonas adulto consegue fazer a máquina do tempo funcionar, abrindo aquela fenda em forma de cogumelo negro em 86, mas ela se manifesta nos 3 tempos que se passam na série. É quando a fenda se abre no bunker e Jonas adolescente encosta em Helge criança, trazendo Helge para 86 e levando Jonas adolescente para o futuro. O que não é explicado diretamente é que se Helge é levado criança de 53 para 86 e aparece adulto em 86 e idoso em 2019, então é porque ele conseguiu de alguma maneira voltar como criança para 53 e envelhecer naturalmente. Agora, em 21 de junho de 2019, Michael Kahnwald se enforca e deixa a carta para ser aberta em 4 de novembro de 2019, às 22h13. Dia 22 de outubro de 2019, Eric Obendorf é dado como desaparecido. Os adolescentes lembram que as drogas de Eric ainda devem estar escondidas na caverna, ou pela redondeza, e vão tentar achar. É quando Mikkel some em 2019 e vai parar em 1986. Agora chegamos em 4 de novembro de 2019, é a data para abertura da carta. Jonas está em tratamento psicológico e quando retorna às aulas, descobre que Martha Nielsen, que ele teve um envolvimento antes de seu pai morrer, agora está envolvida com seu melhor amigo, o Bartosz Tidman. Ines Kahnwald abre a carta de suicídio de Michael quando dá a hora informada no envelope. Em 2019, Ulrich virou policial e Catarina virou a diretora da escola. Em algum momento de 2019, Ulrich e Hannah começam a ter um caso. Peter Doppler, adulto, filho de Helge, está no bunker e está tentando se aguentar no que parece ser para não trair a sua esposa, quando em sua frente abre uma fenda temporal e o corpo de Mads criança
de 1986, aparece com os olhos queimados. Peter chama Trond Nielsen, o pai de Mads, e quem também aparece é a Cláudia idosa, e fala que precisam colocar o corpo de Mads aonde ele deve ser encontrado. Em 5 de novembro de 2019, o corpo de Mads é encontrado e Yurik é chamado para identificar se é seu filho desaparecido, mas não é identificado nem como seu filho nem como seu irmão. Yurik encontra a porta trancada que Alexander construiu na caverna a mando de Cláudia para esconder o lixo radioativo. Jonas adulto aparece em 2019 e se hospeda no hotel de Regina Tidman. Jonas adolescente encontra os mapas da caverna embaixo da usina no quarto de seu pai, que aliás tem alguns desenhos misteriosos pendurados na parede. 6 de novembro de 2019. Jonas começa então a explorar as cavernas. Elizabeth Doppler, ao voltar para casa, encontra uma embalagem de Haider no chão e depois entrega um relógio para sua mãe, enviado por Noah. A usina está sendo investigada pela polícia, devido ao desaparecimento das crianças. Então Alexander pede para Jürgen Obendorf, o pai do Eric, o menino que sumiu, para que ele suma com lixo radioativo pela madrugada, colocando tudo em um caminhão. 7 de novembro de 2019. Yasin desaparece. Noah liga para o telefone de Eric, que está na posse de Bartosz. Combinam de se encontrar e Noah pega Bartosz em sua limusine para explicar o que vai acontecer nos próximos dias. Jonas, adolescente, recebe um pacote dele mesmo do futuro, contendo uma lanterna, um detector de radioatividade e a carta de suicídio de seu pai, já envelhecida. Ele lê a carta que explica que o pai dele é Mikkel, que sumiu e viajou no tempo. 8 de novembro de 2019. Jonas vai para a caverna e encontra o portal para 1986. Ulrich começa a entender que o menino que apareceu morto pode ser seu irmão, o Mads, sumido em 86 quando criança. 9 de novembro de 2019. Charlotte foi ao bunker e encontra um pedaço de papel de parede de 1986. Yurik visita Helge idoso no asilo. A primeira reação de Helge é de ficar agitado, já que Yurik está com a mesma aparência de quando apareceu em 53 e tentou matar Helge com as pedradas na cabeça. Helge idoso então foge do asilo e viaja para 1986. Yurik encontra o livro de Tannhaus nas coisas de Helge e segue ele até as cavernas, mas acaba pegando uma direção diferente e acaba indo para 1953. Jonas, adolescente, volta para 2019 e queima a carta envelhecida de seu pai, decidindo não contar nada para sua mãe sobre essa história. 11 de novembro de 2019. Cláudia Tidman, idosa, visita o seu neto Bartosz e entrega uma foto dela com a sua filha para que ele entregue para sua mãe, a Regina. Hannah chantageia Alexander para que ele destrua a vida de Yurik. Ela está indignada por ele ter terminado o caso com ela e utiliza a informação de ter em sua posse o passaporte de Alexander e sabe de sua origem. Alexander então liga para o policial Torben Uller para investigar Ulrich. Jonas adulto aparece retirando uma substância radioativa do caminhão de Jorgen. Jonas fala com sua avó, Inês, sobre o seu pai ser do futuro. Ela diz que já sabia e entrega a carta para ele. É quando ele guarda a carta, que está novinha, que depois de muitos anos ela acaba ficando envelhecida e ele adulto entrega a carta envelhecida para ele adolescente, que acaba colocando fogo na carta antes de receber a carta novinha de sua avó novamente. Jonas, adolescente, muito confuso, não entende por que sua avó não impede que o seu pai se mate, mas ela não sabia que ele faria isso. Então ele tem uma confirmação de que Mikkel é seu pai, então Marta, com quem ele estava começando a se envolver, é sua tia, e é por isso que ele termina com ela. Charlotte vai procurar por Helge no asilo, mas ele já tinha fugido há alguns dias. Ela encontra um jornal de 53 com uma foto de Yurik e com um questionamento se Yurik seria um assassino de crianças. Bartosz se encontra novamente com Noah e aceita a oferta que Noah tinha feito. E Noah fala que Jonas vai acabar criando a fenda temporal e não acabando com ela como ele pensa, e que Cláudia mentiu para ele. Noah conta que há dois grupos brigando pelo domínio da viagem no tempo, luz e sombra, e que eles são da luz e Bartosz não deve confiar em sua avó, a Cláudia. Nisso, ele entrega o caderno com todos os eventos anotados para Bartosz. Agora algumas observações de algumas pontas soltas que ficaram, né? Noah tem uma tatuagem da Tábua de Esmeralda em suas costas, que tem relação com o Elixir da Longa Vida e a Pedra Filosofal, que faz sentido, pois Noah aparece em todos os tempos e não envelhece. Noah sempre diz ser do bem, do lado da luz, mas a série sempre contextualiza ele em momentos do mal, de anticristo. A tatuagem de Noah também tem referência a Triquetra, que também aparece na porta que dá acesso à fenda temporal das cavernas e está também em seu caderno. Esse símbolo é de origem celta, um anel desconstruído formando uma cruz, simbolizando a Trindade e o infinito. Por ser um símbolo pagão, é relacionado ao demônio por algumas religiões cristãs. Em outro contexto, Noah explica que o mundo vai acabar e que a máquina que eles estão aperfeiçoando é sua arca e ele é Noé.
Aliás, Noah em hebraico, traduzindo para o português, é Noé e tem significado de descanso, repouso ou de longa vida. Sobre a Cláudia, não fica claro sobre suas intenções nessa primeira temporada, apenas que ela também está no futuro, supostamente de 2052, onde Jonas acaba aparecendo dentro do bunker, aonde tem as fotos emaranhadas, e como Cláudia também apareceu no bunker anteriormente, pode ter sido ela quem colocou aquelas fotos na parede. A cena final, onde Jonas adolescente aparece, está com a rua que leva à usina bloqueada e tudo parece ter sido incendiado e a usina destruída, o que nos remete ao acidente real que aconteceu em 86, e com certeza a série não escolheu essa data aleatoriamente. Então esse futuro apocalíptico pode ser após outro acidente nuclear. Mikkel também é visto na caverna com algum líquido preto escorrido por toda a sua cabeça. Ele também aparece na floresta com esse mesmo líquido no rosto, quando o Jonas adolescente está correndo com o Mikkel criança, fugindo da caverna lá onde eles estavam vasculhando para achar as drogas do Eric. E quando ele perde Mikkel de vista, o Michael aparece também com esse mesmo líquido no rosto. Mas isso também não foi explicado. O caderno de Noah com a triquetra na capa está sempre com Noah. Tronte de 2019 também tem esse caderno e está com a metade das folhas arrancadas. Jonas adulto também tem esse caderno. Pelo entendido, esse caderno contém todos os fatos que estão para acontecer ou aconteceram e que quem está utilizando do caderno está ou tentando manter ou tentando desfazer os fatos. A máquina de Noah até o momento só foi testada em meninos, sendo que a informação que temos é que animais com tímpanos mais sensíveis também são mortos quando a máquina é ligada. Então esse foi o resumo da primeira temporada. Então se gostou do vídeo, clica no like e compartilhe esse vídeo com quem mais você conhece que está curtindo essa série. Até o próximo vídeo.